Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, desse horário. Teremos outra reunião pública hoje às 17h. Agora de manhã teremos a nossa companheira Débora, que vai nos falar do Livro dos Espíritos. Durante o passe, a nossa companheira Rosana vai nos falar do Evangelho. Hoje, sábado, simultaneamente à nossa reunião de agora de manhã, nós temos o trabalho da Obra Social Antônio de Aquino, que funciona lá atrás, no telheiro. Todos chegaram, tomaram café da manhã, adultos, jovens, crianças. Antes de sair, todos vão almoçar. Durante o tempo em que fico aqui, mais ou menos de 8 às 11, ou de 8 às 11h30, todos recebem a evangelização, que começa desde o berçário, passando pelas crianças, que ficam em salas separadas, de acordo com a faixa etária. Jovens têm evangelização e os adultos lá atrás também. Então, para isso, a gente sempre pede duas coisas. Precisamos de mão de obra. Hoje, sábado, a casa tem muito movimento. Quem puder nos ajudar nos trabalhos da casa, a gente agradece. E precisamos de evangelizadores. Mas, para evangelizar, é claro que é preciso que se faça o curso do Evangelho. Devemos fazer o curso do Evangelho depois que fazemos o Livro dos Espíritos, para que a gente possa se preparar para lidar com as crianças, para lidar com os jovens. A gente não pode só usar somente a nossa boa vontade, que sempre é muito grande, mas nós temos que estar preparados para lidar com eles. Porque vocês sabem que crianças e jovens perguntam, e a gente tem que estar preparado para responder. Então, para estar preparado, nós fazemos os cursos da casa. Temos cursos aqui a semana toda, em vários horários. Para fazer o curso, nós temos que estar com o livro do curso nas mãos. Temos ali a nossa livraria, que tem todos os livros necessários. Há preços populares. Quem não puder pagar à vista, paga em 2 ou 3 vezes. Mas vamos estudar. É uma grande oportunidade que a doutrina espírita nos dá, que é de nós estudarmos, para nós termos um entendimento maior da nossa vida, das nossas dificuldades, um entendimento maior para com os nossos semelhantes, para aqueles com que a gente lida todo dia, ou que a gente lida esporadicamente, mas que muitas vezes exigem de nós uma compreensão muito grande. E a doutrina espírita nos fornece isso, sem dúvida alguma. Temos às quartas-feiras reuniões públicas, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira, nós temos o trabalho do passe de cura. Como é que funciona o passe de cura? Quem precisar do passe de cura, após a reunião pública, permanece no mesmo lugar, que o médium da casa irá conversar e ver da necessidade. O passe de cura nos ajuda a enfrentar as nossas dificuldades. Acalma o nosso espírito, acalma a nossa mente. A gente começa a perceber que as dificuldades que a gente passa são provas que nós temos que passar. E se nós estamos num planeta de provas e expiações, temos que passar por provas, não tem jeito, não podemos escapar. Umas mais difíceis, outras mais suaves, mas todos nós passamos por provas. Provas físicas, provas emocionais, e tudo isso a gente melhora a nossa condição quando nós tomamos o passe de cura. E para o trabalho da cura, a pessoa que fica no salão e a gente vai conversar, nós fornecemos um cartão, e aí a pessoa vai comparecer quarta-feira no horário que lhe for melhor, ou na reunião de manhã, de 10 horas, ou da tarde ou da noite. Sendo que o passe de cura, a pessoa tem que chegar uma meia hora antes, aguardar ali fora, até ser chamado.
tem todo um preparo que é dado pelos médiuns que estão lá na sala da cura. É tudo muito bem preparado, muito organizado, para que a gente perceba o efeito do trabalho da cura. Para o trabalho da obra social, nós temos que pedir, não tem outro jeito. Então, quando a gente for fazer nossas compras de supermercado, que a gente não se esqueça de comprar alguma coisa para casa. A gente precisa de mantimentos, envolvendo temperos, a gente precisa de guardanapo, toalha de papel, a gente precisa de copinhos ali, para água fluidificada. É tão baratinho um pacotinho com 50 copinhos. A gente pega um pacotinho daquele, põe no carrinho, que não vai pesar no bolso da gente, certo? Nós precisamos de água para botar ali no filtro, para beber água. Nós precisamos de material de limpeza. Um dia como o de hoje, que a casa tem muito movimento, a casa fica bem sujinha. Então, na parte da tarde toda ela é lavada, ela é limpa, os banheiros são lavados. Então, precisamos de material de limpeza. Tudo que a gente usa na nossa casa, a gente usa aqui também. Então, vamos lembrar sempre do nosso SEAP, que é a nossa casa que nos acolhe, onde nos sentimos recebidos de braços abertos pelos espíritos que aqui trabalham. Para começarmos hoje, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 18. Eu vou ler duas passagens, passagem de Mateus e de Marcos, que requerem uma reflexão muito grande. O título é Dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: por que lhes fala por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que já tem, ainda lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eis porque lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 10 a 14. E no Evangelho de Mateus, desculpe. E no Evangelho de Marcos, é mais ou menos o mesmo assunto, só que mais abreviado. Ele diz assim: prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes os outros, os medirão a vós, e ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, estamos todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudarmos o Teu Evangelho, para estudarmos, Senhor, os ensinamentos que nos foram dados pelos Espíritos queridos. Muitos deles trabalham conosco aqui, incansavelmente, no nosso SEAP, na nossa casa de amor. E nós te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para o estudo que será realizado. Que possamos tirar muito proveito deles, Senhor, porque o primeiro beneficiado somos nós mesmos, que tivemos a oportunidade de estar aqui, intuídos pelo Teu amor, para estudar a doutrina espírita, que tanto nos acalma, nos equilibra e nos esclarece. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome do nosso querido altivo, Antônio de Aquino, doutor Erma, todos os outros, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Hoje, o estudo que vai ficar a cargo da nossa companheira Débora é o capítulo 2 do Livro dos Espíritos. O título é Conhecimento do Princípio das Coisas. A questão 17
Kardec pergunta assim: é possível ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos responderam: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. A questão 18, Kardec perguntou: o homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E os espíritos responderam: o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe necessárias faculdades que ele ainda não possui. Que Jesus abençoe a nossa companheira. Então, bom dia a todos. Tchau. Que Jesus nos abençoe e que possamos tirar um grande proveito dessa conversa, desse estudo, dessas reflexões em torno da doutrina espírita. Tá bom? Melhorou? É porque daqui a pouco eu estou falando tão alto que eu vou me empolgando, vou falando, daqui a pouco eu estou com a voz muito alta. Então, queridos, só essas duas, hoje o nosso estudo, vamos lá, para a gente entender, né, é o capítulo 2º do Livro dos Espíritos, e as perguntas vão de 17 a 36. Mas só essas duas primeiras perguntas que a Graci, que a nossa irmã leu, né, para todos nós, já daria aí um estudo de anos. Olha, de anos, tem tanta coisa aqui para a gente conhecer, entender, refletir, aprender, que daria um estudo aí para anos. Eu vou repetir, só para a gente pegar o fio da meada e a gente seguir, todos nós seguirmos juntos numa direção única. O que os espíritos querem dizer com isso? O que nos cabe compreender? Vamos dissecar essas e depois nós vamos seguir conforme o andamento natural da nossa linha de raciocínio. E aí vou só, Graciela, me desculpe, só eu ler de novo para eu poder pegar esse entendimento. Ela falou assim, e Kardec perguntou: é possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Aí os espíritos responderam: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então já tem uma coisa aí que a gente tem que pensar. Fica ali, neste mundo. E por que será? Isso a gente vai, ao longo do estudo aqui, a gente vai refletir, vai entender, porque senão parece que estão sendo, né, tirados, cerceados de nós algo pela livre, né, vontade de Deus. Será que é assim? Por que será que neste mundo não pode ser tudo revelado, né, para todos nós? Aí ele vai dizer aqui, na 18, o homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. Ah, então já melhorou, né? Já deu um passo à frente. E será que um dia o homem desvendará esse mistério? Aí ele vai dizer assim, o véu se levanta para ele, agora é que está o quê da história, a cereja do bolo, à medida que se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhes necessárias faculdades que ele ainda não possui. Olha quanta coisa tem aqui para a gente pensar. À medida que se depura. Aí eu pensei assim, e o que é se depurar? A gente tem que primeiro pensar nisso, porque senão eu não chego nunca lá, não sei para onde estou indo, não vou facilitar o processo, não sei como que vai ser. O que é se depurar, que os espíritos estão falando para todos nós? E outra coisa, acho que dá até para a gente analisar junto essa questão da depuração e também, que eu acho que vai junto, mas para compreender certas coisas, são-lhe necessárias faculdades que ele ainda não possui.
Então, quando os espíritos dizem, neste mundo não dá para conhecer tudo, não é por castigo. É porque ainda nos faltam faculdades que não temos, não desenvolvemos. E vai junto com essa depuração, está tudo junto. Eu me depuro, o que é depurar-se, né? E aí a gente está pensando, nós estamos mergulhados no que a gente fala no fluido cósmico universal, que nada mais pode se dizer que é o fluido que vem da mente cósmica, da mente de Deus. Está em tudo, por isso que é ilimitado. Imagine o nosso pensamento. É fácil da gente entender isso, porque tudo que está no micro está no macro. Tudo que está em nós, né, está em tudo. E aí vamos pensar assim. Quando eu penso e esse pensamento meu vai longe, não vai? Não pode ir. Agora, os espíritos não falam, com o pensamento eu posso ir do outro lado, nas galáxias, em outros planetas, pela força do pensamento bem conduzido, eu posso ir a esse infinito, porque não é uma possibilidade nossa ou não? Os espíritos não falam que o desenvolvimento da alma humana é o infinito, ou não é? Nós não somos imortais, se não morremos, vamos o tempo todo o quê? Expandindo o nosso espírito. E aí, se a gente pensa que é o infinito, também a mente cósmica é o infinito. Por isso é que eles dizem que não tem fim, não tem começo, porque desde sempre Deus existiu. Essa mente foi criada no auge, no ápice da criação, e ela vai se expandindo. Então, por isso é o infinito, tá? A nossa mente também. Essa depuração é o quê? É essa possibilidade da nossa mente expandir-se também, porque se Deus está o tempo todo expandindo o universo, porque é assim, são os atributos, senão a gente já tem que ver que os atributos não estão corretos, não é isso? É eterno. Sempre existiu, e aí sim é o segredo, né, da cereja do bolo. Não sabemos como é isso, porque não temos o quê? A gente tem que sempre pensar, por que a gente não sabe? Porque faltam faculdades que ainda não temos. E aí, então estamos expandindo a nossa mente, mas não adianta só expandir, adianta elevar. É isso que os espíritos nos dizem. Não adianta expandir e ter o conhecimento de tudo, a gente vê isso na mediunidade, né? Quantas pessoas trazem essa possibilidade da mediunidade, mas não usam bem. Só para a gente ter uma amostra pequenininha de como é isso. Então, essa expansão da mente não significa necessariamente elevação. Então, os espíritos estão falando isso, que a gente precisa o quê? À medida que se depura é usar essa expansão da mente de uma forma elevada, como Jesus assim o fez, como os grandes sábios que passaram pelo planeta assim o fizeram, tá? Então, a gente vai, à medida que a gente vai, até porque se a gente vai expandindo, vamos pensar aqui, e elevando, nós vamos nos apropriando dos segredos da vida, não vamos? Vamos adentrando em esferas, não é assim no mundo? Por que a gente não participa, não reencarna nos mundos felizes, né? Porque não somos espíritos, o que eles falam? Puros. Se não somos espíritos puros, o que significa esse puro? Essa expansão e essa elevação, qualidade do pensamento, bem direcionado, bem conduzido na direção de Deus. É sempre isso. Eu sei se eu estou evoluindo ou não, se as minhas ações todas forem direcionadas para, Leon Denis fala isso em Progresso, né? Direcionadas para o bem-estar, o meu bem-estar e o bem-estar coletivo. E aí já fala mais de todo o universo. Então,
para a gente entender a elevação, e aí a gente se pergunta, estamos preparados para saber tudo? Ainda não. Primeiro que nem expandimos a nossa mente ainda. E muito mais do que isso, não elevamos a nossa alma. E o que é elevar a nossa alma? É todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras, todas as minhas ações no mundo estão a serviço de todo o universo. No máximo, a gente olha para o nosso umbigo ainda, ou não é? A gente ainda... Vamos chegar lá e entender por que a gente não consegue fazer isso ainda. Porque eu penso assim, a gente tem que apresentar o problema, mas tem que também dar a solução, mostrar a solução. Se não ficar, então estou frita, né? E aí a gente senta e chora, deprime, não faz mais nada, larga tudo que está fazendo, porque diz, está muito longe. Eu sempre pensei isso, está muito longe disso tudo, meu Deus, aí já até me canso. Mas, então, a gente sabendo que se a gente está reencarnando aqui, nesse mundo, né, onde a gente pode, aqui fala desse fluido, né, do fluido cósmico universal que vai elaborando o corpo físico, a gente está aqui aprendendo, a gente está aqui trocando, por isso, olha só, é tão interessante que para a gente evoluir e para a gente expandir a nossa mente, não dá para fazer isso sozinho. Então, eu gosto de falar, a reencarnação é uma bênção, porque eu me aproprio desse fluido cósmico universal que pode ligar, né, essa matéria mais densa ao meu espírito, a esse ser consciente e experimentar o quê? As relações. É na reencarnação que eu estou com uma pessoa mais elevada, mais sábia, que já sabe trabalhar no bem, que já tem o pensamento mais equilibrado, que já tem suas ações coordenadas e o entendimento do sentido da vida. Então, a reencarnação, para mim, a prioridade é essa, no meu entendimento, é aprender. Elevar, expandir a nossa mente, porque ela conhece uma coisa que eu não conheço, ela tem uma experiência que eu não tenho, e com isso eu vou o quê? Podendo usufruir dessa coletividade tão diferente nas suas experiências, nas suas habilidades, nas suas aptidões, e com isso eu vou aprender. Olha que coisa, por isso é que a gente não pode se isolar, por isso é que a gente só caminha, só alavanca o nosso progresso dentro da coletividade, que é mais fácil do que isso na casa espírita, onde a gente tem que lidar com as diferenças, cada um tem uma experiência diferente de determinado assunto, e com isso a gente vai aprendendo o quê? Expandir nossa mente, no sentido de que tem uma possibilidade infinita de soluções, de que eu não estou certo, de que tem, né, uma possibilidade imensa de resolver um problema de várias formas. Então, a gente vai crescendo e vai evoluindo e precisa da reencarnação. Tudo isso Kardec pensou, falou, discutiu, apresentou para todos nós nos vários livros dele. Então, é para a gente hoje refletir sobre isso. Então, já entendemos que não dá para a gente saber tudo, porque temos faculdades que ainda não possuímos. E como é que vamos, né, à medida da evolução, como é que fomos desenvolvendo essas faculdades? Aí a gente tem lá, né, e eu sempre pensei nisso, por que a gente no passe, a gente, né, o seu Altivo sempre orientava da gente dar o passe nos centros de força, e dali, aí eu pensava, por que não dá, às vezes, na sala de cura, é até um pouco mais diferente, a gente direciona mais em determinado órgão, mas enfim, mesmo que a gente às vezes não saiba e dê o passe só no centro de força para alguém que está doente, lá de um órgão que não está ali naquela direção, aquilo ele vai ser atendido, ele vai ser assistido, aquele fluido vai para aquele lugar que tem que ir. E eu sempre pensei, por que será que ele dá nos centros de força, né? Como é que isso acontece na gente, qual a influência que isso tem? Sempre tive muita curiosidade disso. E eu pude
ter a felicidade de fazer uma pós-graduação onde aprofundou o estudo dos chakras. E eu comecei a entender que os chakras eram os centros de força, mas mais do que isso, níveis de consciência. Porque eles... Aí eu vou ler para vocês aqui um pedacinho, para a gente entender o que significa essa evolução, como ele fala aqui, desenvolvimento de faculdades. Só para a gente entender, os grandes sábios dizem que nós vamos ter mais chakras desenvolvidos ao longo dos milênios. Esses centros de consciência vão aumentar na gente, não vão? Se eles estão falando que a gente tem vários outros menores, subchakras, enfim. Mas os principais, os 7 principais, falam a nossa história, a nossa vida, desde a vida animal, porque eles são o quê? Padrões mentais. Os chakras são o quê? Armazenamentos de padrões mentais. Por isso é que primeiro, segundo, terceiro, até o terceiro é a vida animal. O comportamento, os padrões mentais que definem o nosso comportamento na vida, ainda na vida animal. É medo, é o lutar ou fugir, que a gente tem hoje na ciência falando o tempo todo. Então, só para a gente entender, à medida que a gente vai desobstruindo, por isso o passe de cura trabalha os centros de força na tentativa de harmonizar. Eu gosto de falar que os chakras são como se fossem aqueles tufões, aquele ventilador tufão que tem várias hélices. Então, eles têm aquelas hélices, né, que fazem o quê? A energia psíquica fluir, a nossa energia psíquica, em contato com o fluido cósmico universal, dentro dessa mente cósmica que está num infinito vibração de ondas, caminho de ondas, chegando a nós. Olha quanta coisa, isso é ciência já, a ciência já está podendo, e aí eu lembro desse livro, Medicina Vibracional, eu comprei até lá no CELD, e ele fala disso só para a gente entender o que é evolução, o que está acontecendo com a gente, por que a gente não sabe tudo ainda. Ele vai falar assim, ó, disse que esses centros de energia e informação, lembra sempre disso, chakra é energia, centro de energia, suga do éter, o que a gente está atraindo pelo pensamento, porque a gente é nível de consciência, não pode esquecer disso. Cada chakra é nível de consciência, padrão mental. Por que é padrão mental? Porque é o que eu acho de mim, o que eu acho do universo, o que eu penso das pessoas, o que eu penso de Deus. Nível de consciência, como eu penso, como eu concebo Deus, como eu concebo a vida, eu estou pensando. Eu estou fazendo o quê? Essas hélices trabalhadas em tonhonhões, e aí, imagina se uma hélice daquele tufão quebra, amassa, fica um barulho, chacoalhado. Assim são os chakras. É o que a gente tem, que eles falam, não dá para saber tudo ainda, porque a gente já tem instrumento, que eles já mediram isso aqui na década passada, mas aí, já está aí, já vai chegar, a ciência já vai poder, ela já comprova, por determinados aparelhos, onde estão os chakras, as vibrações. Aí ele diz aqui, olha, disse que esses centros de energia, denominados chakras, que em sânscrito significa círculo, né, assemelham-se a vórtices rodopiantes de energia sutil. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o meu pensamento? O que isso tem a ver com a minha elevação? Vamos pensar. Os cientistas ocidentais recentemente voltaram as suas atenções para a compreensão disso. O que ele faz? Os chakras estão, de alguma forma, envolvidos na captação das energias superiores. Nós não estamos mergulhados no hálito divino, no fluido cósmico universal, e a gente lembra que a gente estava falando do transformando algo, não estamos? A gente estava vendo ali eu sempre esqueço o nome dele, eu gosto de falar o nome dele certo. Está aqui, peraí. Onde eu botei?
aqui. É o doutor, né? Ele é um estudioso, um cientista, Masaru Emoto. Ele percebeu que aquilo que eu penso, o que eu sinto, interfere nas moléculas da água. E ele provou, muita gente já conhece isso na internet. De acordo com as palavras que eu emito, com os sentimentos que eu emito, eu interfiro nas moléculas da água. Será que só da água? De tudo, do fluido cósmico universal, que está o tempo todo mudando, e ele fala aqui no nosso estudo, pelo pensamento. Então a gente está interferindo, mudando o tempo todo o nosso corpo, porque o nosso corpo não é mais de 70% de água. Então aquilo que eu penso, já viram isso? Olha na internet, as moléculas das emoções do doutor, eu sempre esqueço o nome dele, Masaru Emoto, que ele congelou as moléculas da água de vários lugares do planeta. Ele foi no Ganges, ele foi nos Himalaias, ele botou pessoas com doenças, com esquizofrenia, para vibrar na água, passar fluido, ele botou o passe, ele fez uma experiência enorme de anos, de décadas de estudo. E é impressionante a formatação das moléculas de acordo com o ambiente mental. De que cada um está vibrando, palavras Jesus, palavra Hitler, palavra mentira. Ele foi colocando esses experimentos e congelando esses cristais, e vocês fiquem surpresos de ver a formatação dos cristais de acordo com a vibração que a gente emite. Então, os chakras estão fazendo o quê? Pegando essa energia, como ele falou aqui, e os chakras estão, de alguma forma, envolvidos na captação das energias superiores, que eu pego ou não, porque eu estou o quê? O tempo todo atraindo, né? Eu estou sugando do cosmos, de acordo com a minha vibração, energia, porque tudo é energia, e fazendo o quê? Os chakras têm essa função, por isso do passe, para a gente harmonizar, para a gente acalmar, mas a gente precisa o quê? Sempre que os espíritos falam, a gente toma o passe, mas muda o pensamento, muda a sua forma de ver a vida, muda seu comportamento diante do outro, não é assim? Porque ali a gente tem um alívio, mas a gente sai daqui, que os espíritos conseguiram um trabalho danado, organizar essas hélices, aí a gente chega ali fora, vibra de novo na mesma faixa adoecedora. Então, isso tudo tem sempre o poder da nossa mente, o poder do nosso espírito, do nosso pensamento nessa elevação ou não. Aí ele vai dizer, né? Os chakras são de alguma forma envolvidos na captação das energias superiores e na transmutação numa forma utilizável na estrutura humana. Então, o que ele faz? Ele pega essa energia, que é sutil, e transforma de maneira utilizável no corpo físico. Olha, e faz o sentido contrário também. Os chakras têm essa função. O que a gente come, a gente também transmuta, porque são glândulas, aí vamos chegar lá, aí, então é isso. E aí, o que eles falam? Do ponto de vista fisiológico, vamos pensar, essa energia está aí, eu estou sugando de acordo com as minhas ondas que eu estou emanando, de raiva, de tristeza, de alegria, de gratidão, de compreensão da vida, e estou transmutando isso, né, como ele falou, em impulso eletroquímico no corpo físico. Que vai para onde? Quem faz isso? As glândulas. Por isso que um grande sábio diz, o segredo da vida humana vai ser conhecido quando os homens estudarem profundamente glândula e subglândula. Os chakras também. Porque são eles os responsáveis por dar esse input no corpo físico, através das glândulas, daquilo que a gente recebe e transforma. Por quê? Que a gente pensa alguma coisa e no dia seguinte está doente. Brigou com alguém, está com raiva, magoado, no dia seguinte está febril. Não é assim? Então, como é que isso acontece? Por que do pensamento eu adoeci no meu corpo? Através deles. Por isso é que a gente toma o passe dos chakras. Por isso que os centros de força são importantes. É o nosso corpo sutil
E a gente não sabe que 90% das nossas doenças estão ligadas a não é isso? Psicossomáticos. A mente interferindo no meu corpo físico, na minha somática. Aí ele vai dizer aqui, do ponto de vista fisiológico, agora vamos para o corpo, ele está falando do corpo. Os chakras parecem estar envolvidos com o fluxo das energias superiores, energias que ainda para nós não são impalpáveis, superiores para as estruturas celulares do corpo físico, através de canais específicos. Aí ele vai dizer aqui, eu quero chegar onde está aqui. Conforme já observamos acima, ele vai estar discorrendo sobre isso tudo, cada grande chácara, vamos falar dos 7 principais, que é o que nos cabe, cada grande chácara está associado, olha só, a um determinado plexo nervoso e glândula endócrina. Olha, estamos montando o esquema corpo-mente, não é? Será que à toa a gente dava o passe sem se perguntar por que eu estou dando passe nos centros de força? É a ligação mente-corpo. A gente tem que estudar muito, fazer muitos encontros sobre isso, porque é a chave da solução de todos os problemas. E aí os espíritos dizem, vamos lá, então cada chácara, dependendo do meu padrão de pensamento, eu estou com muita raiva de alguém. Terceiro chácara, que ainda é a vida animal. Ainda está as lembranças, os padrões mentais da vida animal. Aí eu estou produzindo um monte de hormônios do estresse, e aí eu adoeço, aí eu fico com Alzheimer, aí eu desenvolvo várias doenças, diabetes, está tudo ligado hoje a hormônio. E quem é que produz os hormônios? Os chácaras. Se eu equilibro meus pensamentos, os chácaras vão o quê? Produzir com equilíbrio os hormônios necessários para o quê? Meu nível de consciência. Está tudo interligado, não tem como separar isso. Por isso é que a gente não pode estudar só o corpo físico, por isso é que a ciência hoje está se rendendo ocidental ao estudo disso tudo aqui, porque não tem como. E olha que coisa interessante que ele fala aqui. Sabe-se também, aí vamos chegar onde a gente quer, sabe-se também que cada um dos 7 grandes chácaras está associado a um determinado tipo, prestem atenção, de capacidade de percepção psíquica. Olha, porque já é o nível de consciência não fisiológico do corpo, que a gente entende e que se regula por hormônio. Agora a gente já está falando da mente. Então, isto traz à baila o fato de que os chácaras também terem a função de ser uma espécie de órgão sutil da percepção psíquica. Olha só, que lindo. Gente, é muito... Aí ele fala aqui logo no começo que a gente ainda vai se envergonhar muito dos erros, de achar que sabe tudo. A gente não sabe nada. Quanta coisa tem para a gente compreender só nisso, só nessas 2 perguntas. Então, se teremos mais chácaras, teremos o quê? Maior percepção psíquica, mediunidade, vamos falar assim. Por isso é que a gente ainda, como diz outro, eu sou médio de pedra, porque a gente ainda precisa o quê? Desenvolver outros chácaras? Não. Também, mas não. A gente precisa o quê? Organizar essas hélices dos chácaras que já temos, que a gente, na maioria das vezes, só está funcionando, Deus sabe como, até o terceiro, que é a vida animal. Padrões psíquicos da vida animal. Do 4º chácara em diante, lembra do tufão, dos vórtices, né? Cada vez eles vão aumentando. Embaixo nós temos 4 padrões de pensamento. No primeiro, no segundo nós temos 6 padrões de pensamento. Isso é a nossa personalidade. Eu estou falando da nossa personalidade ainda. Isso é personalidade. Se somos mais
raivosos, se somos mais calmos, se somos mais agitados, se impacientes. Tem a ver com a nossa personalidade também, porque são padrões de pensamento. Como eu ajo, como eu entendo a vida, como eu respondo a determinados estímulos. E aí a gente tem quatro hélices no primeiro, 6 hélices no segundo, vai aumentando, vai criando a complexidade da vida. Olha que lindo. No terceiro chakra nós temos 4, 6, 10. Então, essas hélices, esses padrões mentais que já estão instintivamente dentro de nós, falam ainda da vida humana e da vida animal. É importante? É. Mas na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Aí depois ele vai falar 12 padrões novos quando entramos no corpo humano. 12 padrões novos. Aí já vai falar do eu consistente, do eu sei que eu existo, eu sei que eu tenho algo a fazer no mundo, eu sei que ela existe, não estou sozinho, a noção do eu, do outro, do ambiente. Depois a gente tem 16 padrões. Olha como vai criando a complexidade da vida humana, do pensamento humano, se formando, buscando, como eles falam, os grandes sábios, o divino. Lembra que eles falam a coroa de 1000 pétalas? Corpo físico, passe de cura a gente está tendo. Por que a gente não sabe disso ainda? Porque a gente não estudou. E Kardec fala muito, ainda tem o preconceito, ainda tem informações distorcidas demais. A gente vê isso. Estava lendo, né, os chakras do arco-íris. Isso foi modismo de 1980, criado, que foi um desserviço de alguma forma a todos nós, porque levou isso para o banal, como que não é. Essa cor não condiz com a verdade. Enfim, mas é uma outra história. E aí a gente tem as internets replicando, recortando e colando, e não vai a fundo no conhecimento disso tudo, porque a gente está falando de nós. Quando a gente fala disso, a gente fala de nós. A nossa estrutura espiritual que tem a ver com o corpo físico. Graças a ele, as moléculas sabem para onde vão, que a gente tem, né, o nosso corpo. Bom, enfim. E aí aí a gente tem os 16 padrões mentais, as 16 L's, que dá mais clareza. Aí eu já não penso mais, olha como tem a ver com padrão mental. Eu, quando começo a desobstruir, regular esses chakras, que eu não vou fazer isso, não vou brigar com o Carlos porque eu não concordo com ele. Eu tenho que suportar, mesmo que eu não concorde a opinião dele. Ele também é importante para Deus, ele também está em crescimento, ele também gosta de ser ouvido, gosta de ser amado. Eu já estou entrando do 4º chakra para cima. A consciência de que eu não estou sozinho, a consciência de que eu não sou o rei da cocada preta, que tem o outro, que tem toda a criação em torno de mim e que eu só cresço. Aí é nível de consciência, não estou falando? A gente vai desobstruindo, equalizando, controlando os nossos impulsos animais através da prece, através da meditação, através do trabalho no bem, através do estudo. Vamos modulando pensamento, não vamos? Padrões mentais. Volta tudo para lá. Está tudo lá, não tem jeito. Não dá para fugir disso. Aí aqui eu já falo da coletividade. Não sou mais eu, somos nós. Olha que lindo. Quem está com essas hélices da vida animal equilibradas, através da meditação, trabalho no bem, comida sutil, pensamentos elevados, estudo e focados na direção de Deus 24 horas. É assim que os grandes sábios falam. Eu estou fazendo a comida, estou pensando na grandeza de Deus, na beleza de Deus. Eu estou estudando, eu estou pensando que eu estou trabalhando para o Senhor da vida, na forma do meu filho, na forma da comida que eu faço, na forma do trabalho com as nossas queridas lá atrás. Eu estou a serviço 24 horas daquele que me colocou nessa sanga, nessa roda da vida, para servir e para expressar Deus, porque a gente não vai ver,
mas a gente vai expressar. E os chakras estão a serviço disso. É a nossa história evolutiva. E aí, 16, eu já não consigo me ver sozinha, eu não consigo estar sozinha, eu não consigo conviver de forma desigual com o outro. O outro tem uma função na nossa vida importante. Eu agradeço a oportunidade de estar com ele para aprender. E chega aqui no 6º chakra, aí já é a vida espiritual. Daqui para cá, como Jesus falou, eu não sou mais eu, né? É o Pai que vive em mim. É a expressão, porque ele vai ver a Deus? Não, ele fala, não tem como, não tem sentido, porque não se precisa ver, porque está em tudo. Mas a gente expressa essa consciência suprema a Deus. Então, isso é elevação. Isso é expansão da mente. Chega uma hora que, com a minha mente, eu chego do outro lado, né, nas galáxias. Jesus não poderia fazer isso? Estar ali e estar no universo livre, livre. Porque a prisão é a ilusão de que eu sou só isso. Chega uma hora eu digo, eu não sou só isso. Eu sou ele, não é assim? Eu sou um com o Pai. Livre. Tudo, acessível a todos os lugares, a todos os cantos, a todas as mentes. A gente tem condições nem de ampliar a nossa telepatia, porque a gente vai querer ver do outro qual vai ser a cena que eu vou ganhar, o que o outro comprou, se ele traiu a mulher ou se não traiu, quanto ele ganha, não é assim? Não temos condições. Por quê? Porque precisamos desenvolver o quê? Nível de consciência. Só desenvolvendo o nível de consciência é que eu vou entendendo o sentido da vida, a grandeza de Deus. Não tem, a gente, como ele fala, ainda falta um sentido, a depuração está aí, em depurar a vida animal que ainda está em nós, tão forte, não é assim? No trânsito, esbarrou no meu carro, eu vou lá e machuco. Não concordou com o meu time de futebol, vida animal, ou não é? Eu vou ali, tiro a vida daquele. A gente viu tanto isso na política. Um desrespeito total. Não suportar a opinião do outro. Vida animal, ou não é? E como a gente vai vibrar? Um grande mestre disse que a gente deveria utilizar essa vida para vibrar do 4º chakra para cima. Esperança. Discernimento, tudo isso é padrão mental do 4º chakra. São 10, 12. Olha, quanto padrão para a gente estudar, né, não? Quais os padrões mentais? Está aí, livro. Tem 500 livros ainda para ser publicado. Alguns poucos foram. Padrões mentais da vida humana, social. Discernimento, desapego, conhecimento do que é eterno e do que não é. A gente só ouviu falar, mas a gente não consegue sentir isso ainda, ou é mentira minha? Não consegue. Porque a gente está com esses chakras aqui de baixo ainda, tudo em tonhonhon. Uma agitação danada, as glândulas produzindo hormônios da agitação, porque vida animal, lutar ou fugir. Ou eu só luto ou eu fujo. Quando chega aqui, por isso que ele diz, a gente, um corpo humano não deveria mais vibrar do 4º chakra para baixo. Ah, tem raiva? A raiva certa, quando alguém está fazendo uma maldade com alguém no meio da rua, a gente chega ali e tira. A gente chega ali, fala. Mas na hora certa, no lugar certo. Não 24 horas por dia, não é assim que nós estamos vivendo? Com muito medo ou com muita raiva. Vida animal. Então, queridos, tem tanta coisa para a gente aprender que nós ficaríamos aqui mais um mês, né, estudando tudo isso. E aí ele fala aqui, quanto mais é dado ao homem desvendar antecipadamente esses mistérios, e aí vamos pensar na doutrina espírita.
Que eles falam assim, os espíritos podem, né? Vou pegar as coisas mais importantes. Os espíritos, eles, aqui, fora da investigação científica, das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho de seus sentidos. Olha o que os espíritos falam. Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar o que a ciência não pôde explicar. É através dessas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu futuro. A doutrina espírita não foi a revelação que trouxe para todos nós um conhecimento que a gente ainda vai ter que estudar 300 anos, né? Que ainda podemos dissecar esses livros, espremer, que ainda vai sair coisa para a gente aprender. A gente mesmo já viu nessas duas perguntas anteriores quanta coisa tem para a gente refletir, desmembrar em termos de estudo e conhecimento, em discussões e pegar essa transversalidade que são as informações que chegam da ciência, do Oriente, do Ocidente, seja de onde for, dos espíritos superiores, e a gente criar esse escopo de entendimento mais substancial do que a gente está falando aqui, do que seja evoluir, do que seja aprimorar os sentidos. A gente sabe até, eu tenho a intuição. Será que a intuição é um sentido que a gente está desenvolvendo? Sim. Será que vão ter outros? Eles falam que sim. Que com a nossa percepção da vida, não dá para falar mais do que isso. E já falaram coisa pra caramba. Você imagina, a gente tem toda essa revelação pelos espíritos superiores da doutrina espírita. A gente, como diz o outro, ainda nem pegou para estudar. Não é assim? A gente fica repetindo igual papagaio. Que é Deus? Deus é a causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Fica nisso. E vamos falar dos atributos, de como que é isso em nós, porque lembra que eles falam, tudo que está no micro, está no macro. Então, tudo o que é micro? Eu. Tudo que está em mim, está no todo. Não pode ser diferente. Então, se o meu pensamento voa aonde vai, imagine o pensamento da mente cósmica. Que é fruto que vem da consciência suprema. Imagina quanta coisa tem para a gente aprender, né? Aí a gente vai falar aqui. E Leon Denis, eu gosto muito de Leon Denis, meu Deus. Leon Denis fala para a gente agora pegar um pouco desse escopo da doutrina, desses espíritos todos. Então a gente tem o quê? Para a gente concluir, trabalho a ser feito. Como? Estudo, trabalho no bem, meditação, pensar um pouco. O que será Deus? Juntar esse conhecimento que a doutrina traz. Quando ele diz, eu fico meses, às vezes, pensando num atributo de... Quando ele fala que é infinito. Como que é isso? Eu peço. Ai, meu Deus, eu sempre tive sede pelo que é oculto, pelo que é sagrado. Por conhecer Deus. É isso. O que cabe, eu sei que é o que cabe. Mas cabe muito nessa vida. Mas a gente tem que parar e refletir, senão a gente fica repetindo palavras vazias. Eu fico pensando nos espíritos, o que significa esse infinito? Como que é isso? Dentro do que cabe, eles vão me passar. E aí eu fiquei pensando, se eu penso, tudo é interno. Por isso que eles dizem que tudo é interno, porque o universo todo é a mente cósmica. Por isso é que é impermanente. Só a consciência suprema é permanente. A mente cósmica é a criação. E a criação, ela faz o quê? A planta hoje nasceu, amanhã morre, não é assim? O nosso corpo hoje está firme, amanhã vira adubo. Tudo isso, por isso que a gente fala que é ilusão, porque está dentro do escopo da mente. Lembra da nossa mente, vai pra gente. Dentro da mente é transitório. Enquanto eu penso no elefante, ele está ali. Quando eu paro de pensar, ele se dissolve e volta para o todo. Porque não é tudo pensamento, não é matéria? Quando eu deixo de pensar, a matéria se dissolve. A matéria elementar, o fluido cósmico universal, que vai se fazendo o quê? Se engendrando, se modificando
brincando, sustentando formas e depois volta. Não é assim? Tudo. Nós já vimos os grandes impérios, ou é diferente, que desapareceram, viram pó, porque está no escopo da mente cósmica. Por isso que eles dizem que é a grande ilusão, porque a gente precisa querer não a mente cósmica, a consciência suprema, que está parada no meio desse núcleo, girando, girando, e todos nós estamos. Ali é o permanente, é o eterno, é o sem fim. É a morada que nos traz paz e a gente não precisa de mais nada. Por isso que Jesus não precisava de quase nada, não é? Estava estabelecido nesse núcleo, nesse ponto onde tudo começa. Dá vontade até da gente fechar os olhos, né? Quando a gente fala, é como se a gente tivesse chegado nesse lugar de profunda paz dentro de nós. Nesse lugar aonde eu sou um com o Pai. Que possamos então refletir, trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E lembrar que a gente só precisa de uma única coisa: pensar 24 horas no Senhor da vida. E todos os segredos vão sendo revelados para todos nós, no silêncio, na calma das nossas almas. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a nossa companheira pelo trabalho, pelo estudo que ela trouxe para nós, que ela preparou com tanto carinho para todos nós. E nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe. Carlos. Vamos nos acomodando em nossas cadeiras, fechando nossos olhos, pensando em Jesus, lembrando que temos um anjo de guarda que nos ouve. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe os mentores, abençoe os médiuns, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a cada um de nós aqui presente nesse momento e que os benfeitores possam nos inspirar para nossas reflexões do Evangelho do dia. Estamos ainda no capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos, lembrando que Jesus está nos chamando há muito tempo. E quem são os escolhidos? Os escolhidos somos aqueles que, ao despertar a nossa consciência, percebemos o chamado e fazemos o esforço para compreender cada vez mais a mensagem e, como nos disse a companheira, irmos nos depurando nesse processo de evolução. E esse capítulo, o tempo todo, Jesus vai sinalizando quais são as dificuldades, as limitações que podem nos atrapalhar nessa condição de nos colocarmos como os escolhidos. Hoje, traz para nós, nas instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem. Os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus responde explicando: porque a vós vos foi permitido conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é concedido. E ainda continua dizendo: porque ao que já tem, ainda lhe será dado e terá em abundância,
mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí nós precisamos analisar essa passagem buscando o sentido, porque se olharmos de uma forma superficial, vamos imaginar que Jesus está dizendo que Deus seria injusto, pois ele daria mais ainda àquele que já tem e tiraria daquele que não tem. Jesus explica, falo por parábolas porque ainda não conseguem compreender. Estávamos na infância espiritual. Então, por aí a gente já percebe que, mesmo a gente ainda não tendo a compreensão que os discípulos já tinham naquela época, ainda assim Jesus estava trazendo os recursos para nós, só que dentro da nossa capacidade de compreensão. Hoje, o Consolador prometido, a doutrina, está aqui para nos esclarecer essas parábolas, porque Jesus compreende que já estamos num degrau acima, já temos condições de compreender. Então, como é que Deus tira daquele que não tem? Vamos pensar na imagem de um professor. Um professor, quando ele percebe que o aluno está se esforçando, que o aluno tem um interesse, o que o professor faz? Ele apresenta ainda mais recursos. Eu posso estar ali fazendo o estudo, ele vai me apresentar a oportunidade de um estágio, vai me apresentar a oportunidade de fazer um outro curso que vai ampliar ainda mais o meu conhecimento sobre aquele assunto. Mas se o aluno tiver dificuldade, o aluno tiver limitações, será que o professor vai tirar desse aluno a oportunidade do estudo? Não, porque se o aluno, mesmo com limitação, mesmo com dificuldade, estiver no esforço, o professor vai se desdobrar e encontrar formas de alcançar esse aluno para que ele também possa receber. Então, esses são os escolhidos. Mas, se o aluno estiver com preguiça, não estiver maduro para compreender a oportunidade que está sendo apresentada naquele momento, viver distraído, desperdiçando a oportunidade, é o próprio aluno quem está deixando de alcançar aquilo que está sendo proposto para ele. Então, é tirado no sentido de que ele não está pronto naquele momento, não está fazendo o esforço necessário para fazer um bom uso dos recursos. A gente pode ver, muitas vezes vemos na literatura espírita, vamos ampliar mais o sentido disso. Às vezes, uma pessoa que utilizou a inteligência é um talento, é um dom que Deus nos dá. E, às vezes, utilizamos a inteligência de uma forma muito equivocada. Não compreendemos que a inteligência estava ali para a gente poder ajudar no crescimento da coletividade. E posso ter usado de forma egoística, distorcido o sentido desse talento. E o que acontece? Posso nascer numa outra encarnação com uma limitação, aquela inteligência me foi tirada. Mas isso é castigo? Não. Isso é didática, porque aquilo que perdemos, aprendemos a valorizar. E, provavelmente, numa outra oportunidade, eu volto novamente com a inteligência, mas agora mais amadurecido, para melhor utilizar esse dom. Então, quando Jesus diz que Deus tirar daquele que não tem, não é no sentido de que Deus nos castiga, mas no sentido de que Ele nos dá a oportunidade de nós percebermos o que estamos fazendo com aquele dom. A gente pode pensar nisso em muitas situações do nosso dia a dia. Qual é o meu talento? Qual é o meu dom? Como é que eu estou utilizando isso? A mediunidade, como foi falado aqui, é uma delas. Se a gente tem a oportunidade de vir como médio, independente do tipo de mediunidade, até porque médio todos somos, no sentido da inspiração, da intuição, como é que eu estou utilizando isso? Será que, quando eu estou assistindo ao estudo, eu estou atento, que eu estou vibrando pelo companheiro, eu estou ali sendo um facilitador? Ou será que o meu pensamento, naquele momento, está aberto a sugestões de influenciações negativas? Estou sendo mais um a atrapalhar, ao invés de contribuir? São situações, às vezes, tão sutis e que nós não nos damos conta.
Então, Jesus, na sua profunda amorosidade, nos apresenta o Evangelho, um capítulo inteiro mostrando para a gente que situações que nós podemos estar vivenciando, que está nos atrapalhando naquilo que já temos condições de evoluir, de crescer espiritualmente. Então, que a gente possa sempre trazer as reflexões do Evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa prática, que não fique apenas a nível da intelectualidade, mas principalmente a nível do coração. Então, que Jesus continue abençoando os nossos esforços e que possamos ter um dia de muita paz. Graças a Deus. Antes da prece final, nós vamos à leitura da mensagem recebida do plano espiritual no último dia 22. E diz assim: Paz, nós aqui estamos para auxiliar vocês nos trabalhos árduos que virão. Sejam cuidadosos com seus próprios atos. Pensem e os analisem. Todos são trabalhadores, incipientes ainda, mas com uma grande bagagem. Venho alertá-los sobre os cuidados que devem tomar para não se perderem outra vez, já que são todos falíveis. Estamos com vocês, mas que não percam a simplicidade, não percam o amor e a humildade. Vigiem. Quanto ao número de pessoas que aumentará, cuidado, muito cuidado. Muitos virão com as suas teorias e jeito crítico. Estamos num momento de transição. Que mudem seus calçados, suas vestes, que vocês encarnados dizem estarem na moda. A todo instante, essa moda muda. Mas tenham cuidado. Os mandamentos do Mestre Jesus, o Evangelho de Jesus não podem mudar. As obras codificadas não podem mudar. Vemos hoje, como espírito, que já tentaram e mudaram muito das palavras de Jesus, mas que vocês, meus irmãos, continuem firmes pela causa, pelo Cristo. Nós ajudamos vocês a prosseguir com a verdade. Não tenham medo, sejam vigilantes. Muitos virão impor ordens profanas, ordens do mundo, dizendo que Kardec está ultrapassado. Cuidado, meus queridos irmãos. A casa cresce e é necessário que vocês cresçam para receber esses sábios que virão e tentarão colocar suas ordens e suas vontades para dar continuidade ao simples, seguindo o grande exemplo que é o do nosso Jesus. Vejam o que o nosso irmão Kardec fez. Nos trouxe de forma esclarecida o Consolador, a doutrina. Vigiem. Vocês são ainda como crianças que com passos curtos tentam encontrar o Mestre. Nós, juntos, estamos para que não se deem em vão esses passos. Devagar, levantamos, ficamos em pé e colocaremos as mãos onde cada um deverá pôr. Sejam unidos para que consigam caminhar sem tantas preocupações. Confiem nas suas capacidades. Confiem no amor divino, amor maior que é o do Pai. Paz, meus irmãos amados, muita paz. E assim, Senhor Jesus, agora todos nós, mais acalmados, mais equilibrados, pelos teus ensinamentos, pelos ensinamentos dos grandes mestres que se debruçam sobre a nossa doutrina para nos aliviar das nossas dores, das nossas provas. Agora, Senhor, todos nós mais acalmados, nós te agradecemos, Senhor, por ter nos dado a vontade de estar aqui, no nosso SEAP, na nossa casa de amor, nesta manhã de estudos e de passes. É em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião desta manhã. Graças a Deus.